Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio e estamos aqui de volta para falar um pouquinho sobre os vampiros oficiais do 3DT, a mitologia vampírica que tem nesse livro aqui, que é um dos cenários oficiais para 3DT, que é Mega City, ou se você quiser falar Mega City, não tem problema, né? É um cenário muito bom, que ele tem várias vertentes. Tem uma que vai para o lado de super-heróis, outra que vai para o lado de mechas, outra que vai para o lado de torneios de luta, e tem um cenário aqui dentro, né? Tem um cenário dentro de um cenário que se chama As Crônicas de Nova Memphis, que apresenta um mundo das trevas todo próprio, voltado para 3D Alpha. E eu tô aqui para falar um pouquinho sobre esse mundo das trevas, abordar um pouquinho que eu acho bem interessante. E vou começar a falar sobre os vampiros. Você tem os vampiros e você tem os wargens, que seriam tipo os lobisomens, que eu vou abordar num outro vídeo. Mas o que eu acho mais interessante é que os vampiros aqui no mundo das trevas de 3DT Alpha, eles têm origens diversas. Existem pelo menos duas espécies de vampiros que têm origens totalmente diferentes. E eu tô aqui para falar para falar sobre elas. Deu uma enroscada aí. Então, primeiramente, a gente tem, eu vou colocar aqui em algum lugar, a gente tem os Strigoi. Vou colocar aqui desse lado, tá? Quem que são os Strigoi? Os Strigoi, eles são vampiros que descendem de uma bruxa, de uma feiticeira chamada Strix, que fez um pacto com a deusa da noite romana, que era Nyx. Então, nesse pacto, a deusa preparou uma poção, e essa poção, que era feita de sangue, concedeu imortalidade a Strix, e aí começou toda uma linhagem de vários clãs. Então, primeiro você tem a espécie dos Strigoi, e depois você tem as linhagens que surgiram. E surgiram três clãs dos Strigoi. O primeiro seria os Juli. O que seriam os Juli? Eles são aqueles que surgiram em Roma, né? Surgiram em Roma, e eles sempre estiveram ligados à nobreza e aos poderosos do Império. Então eles estavam ligados aos patrícios, aos senadores, aos imperadores. Então eles sempre cultivaram. E quando o Império Romano ruiu, eles mantiveram essa tradição de sempre transformar em vampiros pessoas de grande poder econômico, pessoas de grande poder financeiro, porque segundo a filosofia dos Juli, né, o dinheiro movimenta o mundo. Então esse foi a primeira linhagem. Só que essa linhagem ela acabou se dividindo, porque em um certo momento os Juli, né, no singular Julius, os Juli, eles começaram a perceber que só o poder não seria o suficiente. Além do poder, é preciso ter o conhecimento. Então, eles começaram a abraçar pessoas que se destacavam intelectualmente. Então, o que aconteceu? No começo deu certo, foi bacana, tinha vários Juli que eram bastante intelectuais, só que, logicamente, esses intelectuais eles eram muito mais questionadores do que os poderosos tradicionais. E com o passar do tempo, uma parte desse grupo vampírico começou a se tornar muito radical e muito rebelde, inclusive se rebelar contra o poder vigente que era exercido pelos Juli. E aí você tem o surgimento do clã Martel, que seria um clã dos rebeldes. Então, se você for fazer uma associação com o Vampiro à Máscara, que é justamente isso, você tem os Juli, que seriam os Vantrue, e você tem os Martel, que seriam os Brujah. Só que aqui é como se os Brujah fosse uma dissidência dos Vantrue, que eu acho bem interessante isso. E aí você tem o terceiro clã dos Strigoi, que é o clã que é considerado, nas palavras do próprio clã, o clã mais puro, que é o clã Strix, que é um clã feito só por mulheres, só mulheres são abraçadas, né, são convertidas em vampiros, e elas também cultivam a feitiçaria, porque a Strix original, que fez o pacto que deu origem aos vampiros Strigoi, ela era uma feiticeira. Então, é quase como se fosse um sabá de bruxa, só que não um sabá nos moldes do sabá do Vampiro à Máscara, mas nos moldes dos sabás wiccanos, das tradições de bruxaria mesmo. Então,
se você for fazer uma associação, as Strix seriam as equivalentes aos Tremere, né? Ou Tremere, ou Tremere, não sei como é que é a pronúncia correta disso. Inclusive, elas têm até no ritual, todas têm que beber o sangue de todas para isso. Então, elas também dominam a feitiçaria e é o clã mais unido, apesar de ter divergências de controle, poder e dominação. E esses 3 clãs, então, os Julie, os Martell e as Strix, formam as variações dos vampiros Strigoi. Só que o que acontece? Surgiu uma outra espécie de vampiro que vem lá do Oriente Médio Antigo, do período babilônico e sumério, principalmente, que são os vampiros Edmu. Os Edmu, eles vêm da seguinte história, né? Isso não é uma lenda, isso realmente é a origem deles. Existe um mundo abaixo do mundo, que é chamado de Irkala, que os gregos chamam de Hades. E esse local ele era governado por uma deusa, que era a deusa, deixa eu procurar aqui o nome dela, Ereshkigal. Então a deusa Ereshkigal, ela era muito adorada, e ela sempre recebia os cânticos dos seus adoradores. E um dia ela aproveitou esses cânticos para cruzar a barreira entre o mundo abaixo do mundo e o nosso mundo, e ela entrou dentro de um corpo humano, porque ela tinha um fascínio, um interesse muito gigante pela humanidade. Os outros deuses ficaram muito insatisfeitos com isso e decidiram aprisionar uma pequena parcela da própria deusa Ereshkigal, isso mesmo, dentro de um corpo humano. E aí isso deu origem a mais uma vertente dos vampiros, que são os Edmu, e que também tem 3 clãs aí que surgiram. O primeiro foi... Então, qual que é a diferença? Os Edmu, eles são muito ligados à humanidade de maneira geral, com exceção de um clã que eu já vou falar deles. Então você tem o clã dos Glamadur. O que seriam os Glamadur? São aqueles vampiros que são fascinados pela beleza. Logicamente, são a versão dos toreadores aqui do 3DT. Eles são extremamente fascinados com a beleza, tanto a beleza física quanto a beleza artística, a beleza estética. E eles, inclusive, eles chegam a desenvolver até insanidade por conta disso. Então seria um mix de toreador com malcaviano, né? Porque todos eles têm uma insanidade. Então esse seria o clã dos Glamadur, que seria o equivalente ao historiador. Depois você tem um outro clã que seria o clã dos Lestat. Como o próprio nome sugere, esse clã ele é baseado nas crônicas vampirescas. Então são vampiros que são heróis românticos no sentido clássico da palavra romântico. Então eles carregam aquele fardo de se sentirem afastados do mundo, ao mesmo tempo em que eles vão criando laços com humanos, eles se apaixonam, ao mesmo tempo eles se desapaixonam na mesma frequência, na mesma velocidade. E os Lestat são os meus favoritos porque conforme vão se passando os anos, a pele deles vai se tornando vítrea. E chega um momento em que ele se torna translúcido e ele para de se movimentar. Que é algo mais ou menos que aconteceu com o Enkidu e com a Caixa lá nas crônicas vampirescas. Só que lá eles viraram um tipo de mármore. Aqui os vampiros viram um tipo de vidro semi-transparente. E é bem interessante. E por último você tem os Nergal. Os Nergal eles são inspirados no Drácula ou no Nosferatu do filme. Então são vampiros reclusos. Por quê? Porque eles têm uma fraqueza, eles só podem existir na terra em que são o local de origem deles. Se eles precisam mudar, por exemplo, de uma cidade, eles têm que carregar a terra do local original para colocar nesse novo local, assim como Drácula fez, né, o Vlad Tepes, assim como o Nosferatu lá, do filme Nosferatu faz também. Que na verdade o Nosferatu nada mais é do que uma versão do Drácula. E inclusive alguns desses Nergal eles têm uma aparência mais hedionda, uma aparência mais
animalesca. Então eles ficam num misto entre os vampiros mais no lance do Conde Drácula mesmo, aquele vampiro recluso, cheio de mistérios. Também podem ser aqueles vampiros mais animalescos, que já seria meio puxado para os Grangrel, que também não querem muito contato com a humanidade, ou até mesmo como os Nosferatus de Vampiro à Máscara. Então esses são os clãs vampíricos que a gente tem, tá bom? Eu vou estar colocando tudo aqui, né? Já coloquei aí nesse final de vídeo. E eu recomendo demais, por mais que você fale, e por que eu vou jogar com esses clãs e com essas espécies, sendo que já tem o Vampiro à Máscara? Porque, pela simplicidade, para quem gosta do sistema, tudo isso é descrito em menos de 4 páginas. Ao passo que você vai precisar ler centenas e centenas de páginas do Vampiro à Máscara para poder jogar. Você pode realmente fazer campanhas sérias só com esse material, e eu adoro os vampiros aqui, né? Tanto é que eu tô fazendo um vídeo sobre eles, tá bom? É isso, galera. A gente se vê e até mais.